Olá, seja muito bem-vindo aqui ao módulo 7 do seu treinamento da NR13, desta vez falando sobre as caldeiras a vapor. Em termos de disposições gerais, no item 13.4.1.1, a NR13 ela vai definir as caldeiras a vapor como equipamentos destinados a produzir e acumular vapor sob pressão superior à atmosfera, utilizando para isso qualquer fonte de energia, projetados conforme os códigos pertinentes, executando-se refervedores e dispositivos similares. Em termos de comentários geral, no manual de operação de caldeiras, que foi desenvolvido aí a partir do ano de 2006, ele determina que o vapor ele pode ser utilizado em diversas condições, tais como baixa pressão, alta pressão, de forma saturada, superaquecido, entre outras aplicações. Ele pode ser produzido também por diferentes tipos de equipamentos, nos quais estão incluídos as caldeiras, com diversas possíveis fontes de energia. Para efeito da NR13, são considerados como caldeiras todos os equipamentos que simultaneamente geram e acumulam vapor de água ou outro tipo de fluido. Unidades instaladas, por exemplo, em veículos como caminhões e navios deverão respeitar, além da norma regulamentadora própria NR13, nos itens que forem aplicáveis e para as quais não exista aí alguma normalização ou regulamentação mais específica. Ou seja, caso exista na sua embarcação alguma legislação específica relacionada aí à questão de caldeira e geração de vapor, a mesma deverá ser seguida. Caso não exista, a NR13 é que deverá ser utilizada aí como referência para os quesitos e as recomendações de segurança. Então, não deverão, nesse caso, ser entendidos como caldeiras os seguintes equipamentos: trocadores de calor do tipo reboiler, kettle, refervedores, quero dizer, do tipo TLE, entre outras aplicações, cujos, geralmente, os projetos de construção são governados por critérios referentes especificamente a vaso sob pressão, que nós falaremos aí posteriormente ainda aqui no nosso treinamento. Equipamentos também como serpentina sujeita a chama direta ou possíveis gases que estão sendo aí aquecidos, e que geram, porém não acumulam vapor, como fornos, geradores de circulação forçada, entre outros tipos de equipamentos. Serpentinas também de fornos ou de vasos sob pressão que aproveitam o calor residual para gerar ou superaquecer vapor. Caldeiras que utilizam, por exemplo, fluidos térmicos e não vaporizam. E no item 13.4.1.2, a NR13, ela vai definir para propósitos desta norma que as caldeiras são classificadas geralmente em duas categorias. Primeiro, as categorias do tipo A, que são aquelas cuja pressão de operação é igual ou superior a 1960 kPa, que é o equivalente a 19,98 kg-forças por centímetro quadrado, com um volume, neste caso, superior aí a 100 litros. E também as caldeiras de categoria B, que são aquelas cuja pressão de operação seja superior, aí no caso, aos 60 kPa, ou seja, 0,61 kg-força por centímetro quadrado, e inferior a 1960 kPa, que equivale aí a 19,98 kg-força por centímetro quadrado. Volume interno superior, aí no caso, a 100 litros, e o produto entre a pressão de operação em quilos pascais e o volume interno em metragens cúbicas seja aí superior a 6. Então, a categoria C, a partir do ano de 2017, sendo mais específico no dia 28 de nove de 2017, ela foi eliminada aí pela portaria 1084. E o critério então adotado pela NR13 para a classificação das caldeiras deverá levar em conta a pressão de operação e o volume interno do equipamento. Este conceito, ele também, adotado aí por outras normas, inclusive internacionais, representa
a energia disponível em uma caldeira. Desta forma, quanto maior a energia, maiores serão aí especificamente os riscos envolvidos na operação. A capacidade de produção de vapor de uma caldeira, seja em toneladas por hora ou em quilos por hora, não é indicativo de risco, né? Já que não considera a pressão do vapor que é produzido ou o volume de vapor aí especificamente armazenado no equipamento. Essa subdivisão em 3 categorias distintas facilita então a adoção de critérios diferenciados compatíveis justamente com o risco apresentado por cada caldeira, ou seja, por cada equipamento, né? Então, eu vou projetar aqui um pouco à frente, para você entender, um gráfico representando justamente os campos que foram adotados para cada tipo e cada modelo de caldeira. No item 13.4.1.3, a NR13 ela vai definir que as caldeiras elas deverão ser dotadas aí dos seguintes itens. Primeiramente, a válvula de segurança com uma pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior aí à permissão máxima de trabalho admissível, ou seja, a PMTA, considerados os requisitos do Código de Projeto relativos aí às aberturas escalonadas e tolerâncias de calibração, né? As válvulas de segurança, mesmo que elas estejam ajustadas para abertura na sua permissão máxima de trabalho, na sua pressão máxima, quero dizer, de trabalho admissível, deverão ser adequadamente projetadas aí por um profissional habilitado, ser adequadamente instaladas por uma equipe realmente que tenha competência para isso e ser adequadamente mantidas no equipamento, ou seja, de forma alguma elas poderão ser retiradas, né? Para casos onde estas premissas não forem atendidas, a própria válvula de segurança será considerada como inexistente, ou seja, precisa realmente seguir essas recomendações que o professor está falando aqui, né? A quantidade e o local da instalação das válvulas de segurança deverão atender aí os códigos ou as normas técnicas aí aplicáveis, né? O acréscimo de pressão permitido durante a descarga da válvula de segurança deverá ser, no máximo, o recomendado no código de projeto do equipamento estabelecido aí pelo fabricante, né? E no caso específico do código ASME, o ASME, seção 1, caldeiras com superfície de aquecimento superior aí a 47 metros quadrados, deverá possuir aí no caso 2 válvulas de segurança. Neste caso é permitido inclusive um acréscimo de pressão durante a descarga com as 2 válvulas abertas de no máximo 6% da pressão máxima de trabalho admissível, né? Inclusive, na figura a seguir, que vou projetar aqui agora para vocês, será mostrada no detalhe aí uma válvula de segurança com seus principais itens e na sequência também uma outra imagem apresentando aí 2 válvulas de segurança que possivelmente foram instaladas em uma mesma caldeira. Então aqui nós temos justamente a projeção do que é uma válvula de segurança criada, desenvolvida aí por um equipamento, por uma caldeira, né? E no detalhe, cada um dos itens e subitens relacionados aí à válvula de segurança para que você possa conhecer no detalhe, né? Existe também um instrumento de medição acoplado aí ao seu equipamento que geralmente vai demonstrar, né, a pressão do vapor acumulado no equipamento. E a existência de pelo menos um instrumento que indique essa pressão de vapor acumulado pressupõe que este esteja corretamente especificado, instalado e também mantido no equipamento enquanto a caldeira estiver devidamente em operação. O mostrador do instrumento indicador de pressão ele poderá ser analógico, poderá ser também do tipo digital e poderá também ser instalado na própria caldeira ou na sala de controle, né? A próxima figura, inclusive, vou projetar aqui para você ter ideia de um mecanismo de Bourdon
que existe geralmente na maioria dos manômetros industriais. Então esta imagem vai representar para você aí, né, o mecanismo de Bourdon que geralmente existe na maioria dos equipamentos industriais instalados nas unidades pelo nosso país, né? Temos também o injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal, né, que evite o superaquecimento por alimentação deficiente, ou seja, a nossa caldeira, em hipótese alguma, poderá ficar sem água neste caso, né? Então, justamente para quê? Para evitar aí o superaquecimento por falta de alimentação, acima das temperaturas recomendadas aí pelo seu projeto, né, de caldeiras de combustíveis sólidos, não atomizados principalmente, ou aquelas que utilizam aí o mecanismo de queima em suspensão. Na figura a seguir, inclusive, vou demonstrar aqui para vocês uma imagem de um injetor, né, para você ter uma referência aí do que eu estou falando. Então aqui nós temos a imagem de um possível injetor, né, com todos os seus detalhes, os seus componentes, para que você realmente possa fazer aí a verificação na sua caldeira ou no seu equipamento do local aonde você está realizando aí a sua prestação de serviço, né? Então a foto aqui com a indicação e todos os detalhes. Outro detalhe, o sistema dedicado à drenagem rápida de água em caldeiras de recuperação de álcalis, com ações automáticas após o acionamento pelo operador. Ou seja, um dispositivo que a partir do momento que o operador deu ali o start para início de uso do equipamento, o mesmo deverá possuir aí várias ações automáticas para justamente garantir aí a segurança do equipamento e do colaborador e da edificação durante a utilização. Caldeiras a vapor, por exemplo, que utilizam como combustível principal o licor negro, que é oriundo geralmente de um processo de fabricação de celulose, realizando a recuperação de químicos e também de geração de energia. Então, na imagem a seguir, nós vamos projetar justamente um exemplo de uma caldeira que atua, né, dentro de um processo de recuperação de álcalis, para você entender o que é que o professor está falando, né? Exemplificando. Existem também disponível nas nossas caldeiras o sistema automático de controle de nível de água com intertravamento que evite o superaquecimento por alimentação deficiente. Ou seja, um sistema de intertravamento de caldeira é um sistema de gerenciamento das atividades de 2 ou mais dispositivos ou instrumentos de proteção que são monitorados aí por uma interface de segurança, garantindo realmente que o equipamento, em hipótese alguma, falhe e ocasione aí algum processo de explosão, alguma falha técnica ou alguma falha mecânica que possivelmente, ou falha física que possa representar aí algum problema no seu equipamento. Entende-se por um sistema de indicação do nível de água, qualquer dispositivo com função equivalente aí aos visores de coluna de água. Caso essa coluna d'água não consiga ser lida corretamente por algum problema relacionado aí a vazamento ou bloqueio, deverá ser imediatamente acionado o procedimento de paralisação da caldeira, para ter certeza que realmente nada errado aconteça. Então, esses foram os detalhes e os principais dispositivos existentes aí na sua caldeira a vapor, né, que eu queria aqui passar para vocês aqui neste nosso módulo 7. E no mais, nós nos falamos aí no nosso próximo módulo e até já. Não esqueça, né, de fazer aí após esta aula o seu questionário de proficiência para que você possa ao final do seu curso obter aí a sua certificação. Um abraço e até já na nossa próxima aula. Tchau!